Ana Clara Ciotti, Breno, Bruna Pinheiro, Bruno Barros, Ciro, Cláudia de Souza, Dirceu, Franciele, Gabriel Rodrigues, Gabriele, Igor, Jomara, Kaique, Kênia, Laís Cavalar, Lara, Letícia Nascimento, Lohane, Luiz Gustavo, Márcio, Marcos Paulo, Maria Júlia, Marilce, Matheus Gresce, Miguel, Moacir, Monique Rodrigues, Milena Ribeiro, Natália Lopes, Robert, Ronaldo, Sávio Lopes, Stephanie e o Alisson. Quem eu pulei o nome? Exceto a Karen. Matheus Rodrigues, coloquei presença. Karen, eu coloquei presença. Dirceu, coloquei agora presença. Mais alguém? Tudo bem. Então aí, vocês já sabem, ao longo da aula, nós fazemos mais uma chamada. Tá joia? Eu vou aproveitar aqui e nós vamos... eu vou fazer uma pequena observação sobre a nossa aula passada, que nós falamos da classificação da sentença, quanto ao conteúdo e quanto à resolução ou não do mérito. E eu quero fazer uma observação a respeito disso, principalmente da sentença declaratória. Então, eu vou colocar aqui os slides, nós vamos fazer uma pequena retrospectiva, uma pequena revisão, porque eu preciso falar com vocês a respeito de um ponto relevante na ação direta de inconstitucionalidade, ok? Eu só vou abrir aqui o slide da ação declaratória e nós já começamos aqui fazendo essa pequena observação.
Vou colocar para vocês aí, vou apresentar a tela, ok? Tá aí a apresentação da tela. Só para a gente fazer uma pequena... se vocês não estiverem vendo a tela, por favor, me falem. E aqui eu estou reproduzindo a tela, que é do material didático da aula passada. Então, vejam aqui que eu fiz uma classificação. Obrigado, Sábio. Eu vi aqui a classificação, nós classificamos a sentença em face do conteúdo do ato sentencial e quanto à resolução ou não do mérito. Eu pedi aos senhores que fizessem as seguintes anotações. Quando nós estamos falando da resolução ou não do mérito, as hipóteses estão previstas no artigo 485 e no artigo 487, respectivamente. Ok? E pedi ainda que vocês fizessem uma análise de quando a sentença tem ou não resolução do mérito, o efeito que isso gera quando se fala de coisa julgada formal e coisa julgada material. Nós vamos precisar dessas informações gerais posteriormente, quando for fazer o estudo específico desse critério de classificação. Bom, e aí nós começamos a falar sobre a classificação da letrinha A quanto ao conteúdo. E aí eu passei para vocês que nós tínhamos duas correntes importantes. A primeira corrente é uma corrente mais atual, está aqui no primeiro slide, e elas eram uma corrente trinária, em que classificava a sentença quanto ao conteúdo de meramente declaratória, constitutiva e condenatória. E ainda disse para vocês que, a partir desse momento, quando se falar em sentença declaratória, eu estou falando de sentença meramente declaratória, tá? E fiz essa observação porque a sentença condenatória, ela tem um aspecto de declaração, ok? Bom, tá aí, sentença declaratória, constitutiva e condenatória. Já na parte aqui, no slide mais abaixo, eu coloquei uma posicionamento, uma corrente doutrinária mais clássica, baseada em Pontes de Miranda, né? E essa corrente, ela pega a condenatória e divide em sentença lato sensu e sentenças mandamentais. E aí, eu disse para os senhores que nós passaríamos agora ao estudo de cada uma dessas sentenças classificadas com base no seu conteúdo. E aqui nós começamos efetivamente o estudo da classificação quanto ao conteúdo. E aí eu falei sobre a sentença declaratória, trabalhei com exemplos. Aqui embaixo, logo em seguida, eu falei sobre a importância de se analisar o artigo 19 e o artigo 20 do CPC. Eu pedi aos alunos que o artigo 20, parte final, fosse grifado, porque o artigo 20, eu vou repetir aqui porque ele não está no slide, e ele é extremamente importante que vocês anotem o artigo 20. Deixa eu localizar aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó, é admissível a ação meramente declaratória, vírgula, e aí eu pedi que os senhores grifassem porque eu grifei o meu aqui, ainda que tenha ocorrido violação do direito. Isso significa que, mesmo que eu tenha o meu direito material violado, eu posso, ainda assim, ingressar com uma ação meramente declaratória. Então, esse era um ponto relevante para nós naquele momento da aula, e eu pedi vocês que fizessem essa observação, grifassem isso. Importante também que o artigo 19, vou ler aí o artigo 19, só para desencargo de consciência. O artigo 19 traz: o interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 1, a existência, inexistência ou modo de ser de uma relação jurídica. Está vendo aí o objeto da ação meramente declaratória. O inciso 2, que no slide trata como uma exceção, é uma ampliação dessa possibilidade, da autenticidade ou da falsidade de documento. Então, eu tenho uma ação meramente declaratória com esses dois objetos do artigo 19, inciso 1º e inciso 2º. Lembrando da importância do artigo 20, parte final, que eu pedi a vocês que grifassem, porque ele é muito relevante, porque você não pode associar violação do direito material a necessariamente ações constitutivas ou condenatórias. Você pode ter o direito material violado e, mesmo assim, optar por uma ação meramente declaratória, ok? Então, isso é a primeira observação
para relembrá-los da aula passada, tá? E aí, eu falei sobre a doutrina, interesse, expliquei aqui a ação, vocês estão vendo aí no slide, e nós fizemos esse exercício aí, das duas questões que nós fizemos, uma é essa que está aí, com a nomenclatura de hard case, que era para você falar, ou você citar, qual a natureza, qual a classificação, quanto ao conteúdo dessa decisão aí da relatoria do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. Pois bem, aqui vocês vejam que a gente sai do hard case e passa direto para a classificação da sentença constitutiva. Mas aqui, voltando aqui, eu quero fazer uma observação para vocês, e que é objeto do nosso estudo hoje, e que vai cair no sentido assim, eu vou cobrar isso no exercício de hoje para vocês mandarem para o meu e-mail, igual nós fizemos na aula passada, ok? Eu quero que antes aqui alguns alunos me dêem um retorno se o vídeo está com uma qualidade considerável e o áudio está com uma qualidade boa, porque na aula anterior eu tive problema em relação à conexão. Então tá tudo jóia? Então tá. Então, obrigado aí ao pessoal. O vídeo está picotando? Boa, Márcio. Então, eu quero que vocês anotem isso que eu vou dizer agora, porque vocês não vão encontrar isso no slide. E eu preciso da anotação de vocês quanto a isso, porque você não vai achar isso nem na lei, e você não vai achar isso no nosso slide, e isso é um ponto relevante para a nossa aula. Então, eu vou pedir a vocês que peguem e façam as anotações. Bom, uma sentença de conteúdo meramente declaratório, você está vendo aí no slide a reprodução da doutrina. Olha o que está dizendo no slide. Para que exista interesse processual na obtenção de uma sentença meramente declaratória, é necessária a existência de uma crise de incerteza que, se não resolvida, poderá acarretar algum dano ao autor. Pois bem, o que é uma sentença meramente declaratória? Essa sentença, ela declara uma relação jurídica. Você vai até o judiciário e você vai pedir ao judiciário que declare aquela relação jurídica. Quando eu digo que você vai até o Poder Judiciário solicitar, pedir, requerer uma declaração da existência daquela relação jurídica, eu parto de uma premissa. Pois bem, qual a premissa que eu parto para esse raciocínio e esse interesse de agir? Eu parto da premissa de que essa relação jurídica, ela já existe no mundo fático. E eu quero que o judiciário declare a existência dessa relação. Por isso, é uma sentença de conteúdo meramente declaratório. Ok, pessoal? Então, eu vou repetir para que fique fixado isso para vocês. Quando eu tenho interesse de agir, eu autor, e vou ao Poder Judiciário exercer meu direito de ação, eu peço ao Judiciário que declare a existência de uma relação jurídica. Qual a premissa que eu parto? De que essa relação jurídica existe, ela já existe no mundo, e eu vou requerer do Judiciário uma declaração da sua existência. Ok? Então, prestem bastante atenção. Quais são os efeitos, ou qual o efeito, relação efeito e tempo, de uma sentença meramente declaratória? Uma sentença meramente declaratória, ela tem efeito ex tunc. Por que ela tem efeito ex tunc? Porque ela vai projetar, a partir do trânsito em julgado, ela gera seus efeitos. Mas os efeitos dela também retroagem. Por que ela tem efeito ex tunc? Porque, na verdade, o juiz já declarou uma relação jurídica que já existia. Se essa declaração de uma relação jurídica já existente, portanto, a partir do momento que ele declara e transita em julgado, ela gera efeitos para frente no tempo, assim como ela retroage os seus efeitos. Ou seja,
o efeito é ex tunc. Ficou claro isso, pessoal? Eu preciso que todos os que estão logados aí respondam se ficou claro ou se é necessário que eu repita de outra forma sobre isso. O efeito ex tunc da sentença meramente declaratória. Jomara, eu vou repetir porque picotou parece para você. Ela é, e já respondo a Michelle, ela é ex tunc, por quê? Ele declara uma relação jurídica que já existe, ok? Então, essa é a sentença meramente declaratória. Se ela já existe e ele só declarou, ok? Por isso ela é meramente declaratória, do trânsito em julgado ela gera efeito para frente, porque ele declarou, assim como retroage os efeitos, porque essa relação jurídica já existe. A Michelle foi e fez uma pergunta extremamente relevante. Ela está dizendo: e se a ação declaratória for improcedente? Perceberam? Quando eu expliquei, eu disse a ação declaratória procedente. E se a ação declaratória for improcedente? São os mesmos efeitos, Michele e demais alunos. Por quê? Por isso eu comecei pelo interesse. Se eu peço ao Poder Judiciário, exercendo o meu direito de ação, que ele declara a existência de uma relação jurídica e ele julga improcedente, o efeito da improcedência é o mesmo. Porque a partir do trânsito julgado para frente, é efeito de que essa relação não existe. E também retroage, dizendo que essa relação jurídica não existia. Ok? Então, mesmo procedente, mesmo improcedente, o efeito é ex tunc. Ficou claro? Michele me deu um retorno. Jomara, se foi possível ouvir agora o áudio. Tranquilo? Pois bem, esse é o efeito geral da sentença meramente declaratória. Porém, nas ações de inconstitucionalidade, perante o STF, nas ações de inconstitucionalidade, de competência do STF, está redundante, mas é para vocês entenderem, ocorreu o seguinte: por critérios, então nós estamos falando de uma ação de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de inconstitucionalidade, em que o STF declara a inconstitucionalidade. Todo mundo aqui pegou a ideia. Bom, o STF entendeu, e eu vou citar a lei, vou colocar aí o número da lei, artigo 27, permitiu ao STF. De mais alguém travou ou foi pontual? Tranquilo? Então, deu uma resetada aí, Jomara. E se você perder muita coisa, depois eu repito de forma mais pontual. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, o STF, então, no julgamento dessas ações, se ele aplica nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, em alguns casos, e o efeito que eu disse para vocês é ex tunc, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade poderia gerar insegurança jurídica e prejuízos bilionários, por exemplo, à União. Ok? Então, o que ocorreu? Essa lei, e eu vou citar a lei, essa lei, ela permitiu a modulação temporal dos efeitos da sentença meramente declaratória de inconstitucionalidade. Então, permitiu que se modulasse os efeitos dessa sentença. Quando que ocorre isso? Nas ações declaratórias de inconstitucionalidade lá no STF, tá? Porque nos demais casos o efeito é ex tunc.
Pois bem, quais são as hipóteses de modulação? 3 hipóteses de modulação. A primeira hipótese de modulação, ex-tunc restritiva. Vou repetir porque meu vídeo aqui deu uma bugada. Ex-tunc restritiva. O que significa ex-tunc restritiva? O STF disse, eu, STF, posso modular a retroatividade dos efeitos dessa sentença de inconstitucionalidade. Então ele disse, o efeito vai continuar sendo ex-tunc. Trânsito em julgado para frente. Trânsito em julgado para trás. Mas eu posso, STF, fazer o quê? Modular até que ponto essa inconstitucionalidade vai retroagir. E recebeu o nome de efeito ex-tunc restritivo. Ok? Então, ele restringiu a retroatividade dos efeitos dessa sentença meramente declaratória de inconstitucionalidade. Ficou claro essa primeira modalidade, pessoal? Por favor, responda ok. Eu sei que é chato, mas responda ok. Se ficou claro essa retroatividade. Não vai comprovando. Você quer uma depois você fala pra gente o que você achou. Então, eu vou repetir. Nós trabalhamos com a concepção de efeito ex-tunc, para frente e para trás, ok? O STF veio e falou assim, olha, nas ações declaratórias de inconstitucionalidade, se eu utilizar a regra de ex-tunc, pode ser que a retroatividade gere insegurança jurídica e impacto social relevante nas declaratórias de inconstitucionalidade. Então ele diz isso. O STF foi e pontuou essas observações. E aí pensou o seguinte, eu vou modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. E aí surgiram 3 modalidades dessas modulações. A primeira recebeu o nome de efeito ex-tunc restritivo. O que significa efeito ex-tunc restritivo? Significa que a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, ela vai ter o seu efeito ex-tunc. No entanto, a retroatividade dessa declaração de inconstitucionalidade vai ser restritiva. Ele vai retroagir até um certo ponto, ok? Vou dar um caso hipotético aqui. Hoje, eu estava lendo que houve um julgamento da inconstitucionalidade de uma lei 101, que determinava que os empregadores, os patrões, ao demitir os funcionários, dava 40% do valor do FGTS para o empregado e pagava uma multa de 10% para a União. Isso é um caso hipotético, eu estava lendo em outras circunstâncias. E aí foi julgado pelo STF a inconstitucionalidade desses 10%. Isso é meu caso hipotético, tá? Isso é... Imagine que o STF declare a inconstitucionalidade desse pagamento de 10%. Se eu pegar a declaração de inconstitucionalidade sem modulação temporal, você, aluno, aprendeu na aula hoje que essa declaração de inconstitucionalidade do pagamento desses 10% previsto em lei, ela gera efeito do trânsito em julgado da ação meramente declaratória para o futuro. Isso significa que nenhuma empresa mais precisa pagar esses 10% quando demitir um funcionário. Ok? Mas ela gera efeito, e o efeito ex-tunc, ela gera efeito para o passado, dizendo o quê? Que essa lei era inconstitucional e que ninguém deveria ter pago 10%. Você concorda comigo que isso permitiria que todos aqueles empregadores, todas aquelas empresas poderiam cobrar da União a devolução desses 10%. Isso iria gerar um impacto
bilionário nos cofres da União. Bom, o STF, então, disse o seguinte, no meu caso hipotético para a explicação da aula, que vai retroagir a inconstitucionalidade até um certo ponto, ok? Isso ele diz porque ele criou um efeito ex tunc restritivo, restringindo a retroatividade até 5 anos. Então, no meu caso hipotético, ele restringiu a retroatividade até 5 anos. Então, você pode não mais pagar a partir do trânsito em julgado, como também pode pedir a devolução dos pagamentos até 5 anos para trás, porque ele restringiu a retroatividade dos efeitos da sentença declaratória de inconstitucionalidade dessa lei. Ficou mais claro agora, pessoal? A primeira modalidade? Então, pessoal, você tem que anotar isso. Isso aí é o quê? Efeito ex tunc restritivo. Primeira modalidade. A segunda modalidade é a mais simples. O STF diz o seguinte: olha, na ação meramente declaratória, na sentença meramente declaratória, a sentença tem efeito ex tunc. Mas, em alguns casos, eu vou atribuir efeito ex nunc, que significa só vai ter efeito essa declaração de inconstitucionalidade para o futuro. Ou seja, transitou em julgado, o efeito vai ser para o futuro. Ok? Então, a segunda modalidade é que ele atribui à declaração de inconstitucionalidade efeito ex nunc. Cirão, um abraço, cara. Bem-vindo aí à aula. Ok, pessoal? Então, segunda modalidade, ex nunc. Ok? Essa é a mais simples, todo mundo compreende. Ele pegou e falou: olha, a declaração de constitucionalidade dessa lei não pode retroagir. Ela vai ter que ficar do trânsito em julgado para frente. É o efeito ex nunc. Ok? Terceira espécie, ou terceira modulação, é aquela de efeito projetado. Ok? É aquela em que tem o seu efeito projetado. Vamos lá. Ele tem o quê? Ele declarou a inconstitucionalidade de uma lei, mas os efeitos dessa declaração serão o quê? Projetados. Quando eu falo projetado, significa que a inconstitucionalidade dessa lei só terá seus efeitos daqui a um ano, por exemplo. Ou seja, ele projeta os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade, dizendo, olha, essa lei é inconstitucional, tá? Declarei inconstitucional. Porém, os efeitos dessa minha declaração de inconstitucionalidade serão o quê? Projetados para daqui a um ano. Ou para o próximo ano fiscal, por exemplo, questões tributárias, para não gerar nenhuma insegurança jurídica. Então, eu tenho efeito ex tunc restritivo, efeito ex nunc e efeito projetado como modulações do STF. Bom, quais são os critérios que o STF utilizam para modular? Isso é uma decisão do STF. Quais são os critérios? O impacto social, insegurança jurídica e a desestabilização da ordem jurídica. Com base no caso concreto, ele faz o quê? As suas modulações. Ok? Ficou claro, pessoal? Me respondam aí, por gentileza, se ficou claro, que eu vou colocar aqui o artigo da lei no chat para que vocês possam anotar aí o artigo 27. Vou encerrar a apresentação do slide para colocar aqui o artigo. Já respondo você, Marilce.
E aí eu já adianto para vocês, porque eu vou colocar agora as duas questões com 15 minutos para vocês responderem e me encaminhar para o e-mail igual a. Deixa eu só olhar aqui. Igual a semana passada, ok? Só um instante, que eu vou colocar as duas questões, vou colocar aqui a lei. Respondendo as dúvidas, eu vou repetir para Marius e vou responder a Ana Clara. A aula continua depois, a gente vai ter a segunda chamada e vamos continuar a aula, porque eu preciso da continuidade, ok? Tá aí artigo 27 da Lei 9.868, de 99, e tá aí o meu e-mail para quem não pegou na aula passada. Esse artigo permite tudo isso. Eu vou pedir ao Kaique, que já deve ter jantado, para reproduzir esse artigo aí no grupo para todo mundo, tá? Ele vai colocar aí o artigo para todo mundo. Isso aí, ok? Da base do artigo 27, você então tem restringir os efeitos, decidir que ela tem efeito só após o trânsito ex nunc e o outro momento que é ser fixado é projetado lá o outro momento. Tá joia? Marilson, veja que com esse artigo aí produzido, por isso que eu não falei o artigo, senão iria gerar uma confusão sem os conceitos básicos. Vê se com esse artigo fica um pouco mais claro a sua compreensão. Qualquer coisa, me chame aqui no chat de novo, ok? E eu já vou colocar para vocês aí os dois exercícios. E aí vocês vão ter aí o prazo de 15 minutos, vocês já estão acostumados, para mandar. Lembrando para vocês, pessoal, que vocês têm que colocar no assunto do e-mail aula síncrona sexto A, porque senão o meu e-mail não coloca o seu e-mail na caixinha certa para ser corrigida como turma sexto A. Então, vou repetir lá no assunto do e-mail, aula síncrona sexto A, igual está aí no cabeçalho do chat, ok? Então, agora são 9h41, contando 15 minutos aqui. Contando 15 minutos, não, pode contar 19 minutos. Quando for às 10 horas, a gente retorna com a chamada e a continuidade da aula, ok? Então, eu vou colocar aqui as duas questões para vocês fazerem valendo a nota, que vocês já estão acostumados da semana passada. Questão número 1, diferencia uma sentença de conteúdo constitutivo e uma de conteúdo meramente declaratório. E a segunda, se existe modulação temporal nas sentenças meramente declaratórias, justifique em caso de afirmativa sua resposta e quais são as hipóteses. Lembrando, as hipóteses de modulação e quem é competente para poder declarar a inconstitucionalidade, tá bom?
A sua observação, eu estou aqui no chat para tirar dúvidas durante esses 15 minutos, tá? Só mandar por escrito aí que eu tiro dúvida. Só não respondo a questão, mas eu tiro dúvida.
Bruno, Bruno, Oi. quando você deu a explicação lá da modulação da sentença no STF, você quis dizer que aplicaria a sentença declaratória, a sentença declaratória? Então, se eu entendi a sua dúvida, a modulação só é aplicada pelo STF no caso das declaratórias de inconstitucionalidade, com previsão na Lei 9.868, no seu artigo 27. Nas demais, nas instâncias inferiores, em demais situações, a ação meramente declaratória, o efeito ex tunc. Ah, sim, era só isso que eu. Ah, tá, não, beleza. Se era só no STF ou se era nas meramente declaratórias. É isso aí que era a minha dúvida. Não é as ações meramente declaratórias de inconstitucionalidade no STF e, mesmo assim, tendo que justificar com os critérios do artigo 27, primeira parte. Tá, entendi. Muito obrigado. Tá joia? Galera assustou aí, né? Pois é que eu acho. Pelo que eu entendi, ele participou do STF, não tinha nada a ver com a sentença meramente declaratória. Aí. Tá sem áudio, tá sem áudio. A ação declaratória de inconstitucionalidade, a classificação dela é uma sentença meramente declaratória. Sim, a gente até aprendeu isso em Constitucional com o Maranhão no semestre passado. Manjô, isso só acontece no STF, não acontece nas instâncias inferiores, não. Então você tem que colocar assim: existe modulação temporal nas sentenças meramente declaratórias realizadas no âmbito do STF. Entendeu? Você tem que elaborar mais ou menos nesse sentido. Pelo menos foi isso que eu entendi. Não sei se é o correto. Pelo que eu entendi, foi isso. Assim que eu acabar aqui, eu te mando a foto.
a retroatividade Ô, Moacir, seu áudio tá ligado. Pessoal, já fizeram? Posso continuar? Como é que está a situação aí? O prazo vai estourar agora, enquanto alguns terminam aí, eu vou colocar o slide aqui para a gente dar continuidade, ok? Então, vocês perceberam aí que nós encerramos agora por completo a ação meramente declaratória. Não esqueçam da modulação temporal prevista no artigo 27 da 9.868 de 99. Pegando aí o áudio do Moacir, que foi, tá, muito legal, ele falou certinho, a competência para modulação é do STF, com os argumentos e os fundamentos da primeira parte do artigo 27, hein? Ele tem que fundamentar que está modulando por esse motivo. Tá lá, segurança jurídica, o impacto social, relevância social, tá lá na primeira parte. E a segunda parte do caput do artigo 27 traz as três hipóteses de modulação: ex tunc restritiva, ex nunc de efeito projetado, ok? Você despenca em prova, para prova fechada, então, nem se fala. Tranquilo? Vamos lá para a sentença constitutiva. Eu não me recordo, mas eu acho que nessa turma, na turma A, eu já tinha feito uma pequena introdução sobre a sentença constitutiva. Tranquilo? Então, tá lá, eu coloquei na sentença constitutiva, e aí se eu não mencionei nada, eu tinha falado bem resumido, né, sobre a sentença constitutiva, e vou mencionar aqui para vocês.
Só um instante que eu vou abrir aqui. Foi mal pelo áudio aberto, viu? É que eu fiz a pergunta e fui fazendo as coisas. Tá de boa, foi engraçadíssimo. Valeu, valeu, ajudou a divertir a terça-feira de várias aulas. Foi muito legal. Bom, vamos dar seguimento aqui. A constitutiva, pessoal. O que que significa uma sentença constitutiva? É quando a gente está falando que ela cria, extingue ou modifica uma relação jurídica. Olha que coisa interessante. Quando eu digo que uma sentença constitutiva, ela cria, extingue ou modifica uma relação jurídica. Quando eu digo isso para vocês, eu vou começar fazendo o seguinte comparativo. Qual a diferença entre a ação meramente declaratória e uma ação constitutiva? A ação declaratória, a relação jurídica já existe. O judiciário vem e sentencia, então, você tem uma sentença declarando aquela relação jurídica que já existe no mundo fático. A sentença constitutiva, ela faz diferente. Ela cria uma relação jurídica. Ela extingue uma relação jurídica que existe. Ou ela modifica uma relação jurídica existente. Bom, o que para nós tem de diferença? A primeira, os efeitos. Você há de convir comigo que a sentença constitutiva ela tem efeito ex nunc. Por que efeito ex nunc? Porque a partir do trânsito em julgado é que ela gera efeitos. Porque ela cria, se ela criou uma relação jurídica, essa relação não existia. Diferente de declarar uma relação existente. Se ela extingue, a extinção da relação jurídica só gera efeito ex nunc. Se ela modifica, a modificação tem como marco o trânsito em julgado. Portanto, os efeitos de uma sentença constitutiva são efeitos ex nunc. Ficou claro essa parte, pessoal? Ok? Pelo menos alguns alunos me mandem aí um ok, se Por tem favor, dúvida. Oi. você começa de novo, por favor? Só essa parte, você começa de novo? Por favor. Qual parte? Eu fiquei um pouco perdido agora. Da constitutiva, da sentença constitutiva. Se a sentença constitutiva ela cria, extingue ou modifica uma relação jurídica, é que essa relação jurídica só vai ter efeito se criada, se extinta ou modificada a partir do trânsito em julgado da sentença. Portanto, a sentença constitutiva ela só gera efeito ex nunc, ok? Por quê? Essa relação ela não existia previamente. Se existia, ela foi modificada ou foi extinta. Portanto, os efeitos da sentença constitutiva são efeitos ex nunc, ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, a gente tem aqui como referência a sentença constitutiva. E aí, eu quero trabalhar com um exemplo com vocês. Vamos lá. Se eu ingresso com uma ação pedindo ao juiz a declaração de união estável, ok? Declaração de união estável. O juiz declara essa união estável. Então eu peço ao juiz assim, declare a união estável entre autor, entre requerente e requerido, de 1º de janeiro a 31 de julho. O juiz então declara que essas pessoas tiveram, essas duas pessoas, uma união estável de 1º de janeiro a 31 de julho. Isso é uma declaratória, ok? Se eu peço que o juiz declare união estável de 1º de janeiro a 31 de julho, e em 31 de julho ele dissolva a união estável, eu estou pedindo o quê? Uma constitutiva, ok? Tudo bem? Porque aí ele declarou a existência de uma relação jurídica até 31 de julho e extinguiu essa relação jurídica. Então aí eu tenho um exemplo de uma ação meramente declaratória e um exemplo de uma ação constitutiva, com o mesmo caso. Ficou claro, pessoal, o que seria uma constitutiva e o efeito ex nunc da constitutiva? Respondam aí para mim, ok, sim, se ficou
claro quanto a isso. Com isso, pessoal, vocês têm aí reproduzido o slide, ok? Tá aí o slide sobre a sentença constitutiva, ok? E aí, para a gente encerrar, para não ficar muito extenso aí a nossa aula, a gente vai para a sentença condenatória. E a gente para a aula aqui na sentença condenatória. Tranquilo? Então, vocês viram aqui o slide da sentença constitutiva e aqui a gente passa para a sentença condenatória. Enquanto eu coloco aqui o slide da sentença condenatória, eu quero utilizar esses segundos aqui para dizer para vocês o seguinte: eu separei um material de liquidação de sentença. É muito importante que vocês estudem esse material e assistam a aula de liquidação de sentença. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse material é extremamente relevante, está lá nas aulas assíncronas, ok? E eu coloquei os slides dessa parte da matéria, porque sem você compreender, sem vocês compreender liquidação de sentença, vocês não conseguem compreender cumprimento de sentença e execução, que é basicamente o alicerce do nosso semestre. Então, vocês precisam estudar liquidação de sentença, mesmo que seja aulas assíncronas. É uma videoaula em que eu projeto os slides e vou grifando, fazendo comentário com os slides, num outro formato, não nesse, e que a gente está aqui de aula síncrona. Mas é importante que vocês assistam, é 26 minutos, e o slide do material, que foi feito assim, com muito carinho, muita dedicação, compatível com a relevância da matéria, tá bom? Então fica aí esse meu recado aí, para vocês não largarem de lado esse estudo aí. Tranquilo? Bom, vocês estão vendo aí, sentença condenatória. Importante aqui na sentença condenatória, parece que o meu vídeo deu uma bugada. Importante, toda sentença condenatória, ela tem um aspecto de declaração, ela tem parte do seu conteúdo de declaração da existência do direito do autor. Prestem bastante atenção no que eu estou dizendo. Quando eu comecei a explicar essas classificações de sentença, eu disse para vocês o quê? É sentença meramente declaratória, como uma das classificações quanto ao conteúdo, lá das correntes majoritárias e das de Pontes de Miranda. Aqui a sentença condenatória, ela tem uma parte que ela é declaratória. Eu coloquei esse slide agora, na segunda semana, no segundo estudo dirigido. Esse slide de condenatória tá sim. Depois você confere e me fala. Tá sim, eu acho que tá. Esse segundo lá, dá uma olhada que tem material didático, primeiro estudo dirigido, parte 1, parte 2. Dá uma olhada lá, qualquer coisa vocês me falam no WhatsApp. Ok? Então, a sentença condenatória, ela tem uma parte, a sentença condenatória, ela tem uma parte declaratória. Por isso que aquela primeira classificação chama-se meramente declaratória. Porque aqui a sentença condenatória, ela tem duas análises a serem feitas. Ela declara a existência do direito do autor e ela imputa ao réu 4 situações: obrigação de fazer, obrigação de não fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia certa. Vou repetir. A sentença condenatória, ela declara primeiro o direito do autor. Depois ela imputa ao réu uma dessas 4 situações ou concomitantes: obrigação de fazer, obrigação de não fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia.
Então, ela tem um aspecto de declaração do direito do autor e ela tem uma imputação ao réu. Essa imputação ao réu que nós vamos liquidar e que nós vamos executar como matéria subsequente. Mas eu não posso deixar de dizer que para que uma sentença condenatória impute ao réu uma dessas quatro, ou as quatro situações, ou alguma delas, é necessário que ela declare a existência do direito do autor. Por quê? Uma ação condenatória improcedente, ela é o quê? Meramente declaratória. Vou repetir. Uma ação condenatória improcedente, ela é meramente declaratória. Foi o nosso exercício da aula passada. Ficou claro, pessoal? Então, conteúdo dessa decisão condenatória. São 4 imputações ao réu. Obrigação de fazer, de não fazer, entregar coisa ou pagamento de quantia. Está aqui, ó, transcrição do livro. O conteúdo da sentença condenatória, além da indispensável declaração da existência de direito do autor, é a imputação ao réu do cumprimento de uma prestação. 4 hipóteses. Obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia. Ok? Então, ó, ela declara o direito do autor e ato contínuo imputa ao réu uma dessas situações aí das 4 que eu coloquei para vocês. Então, é importante isso. Por quê? Porque a improcedência joga ela para o âmbito da classificação de meramente declaratória. Isso você não pode errar, tá? E os efeitos da sentença condenatória? Aqui, a gente encerra a aula, mas não menos importante, é a criação de um título executivo. Então, a sentença condenatória, ela tem um efeito. Ela gera um título executivo para dar cumprimento a essa sentença. Significa o quê? Eu migro de uma sentença condenatória e caso não haja cumprimento voluntário do réu, eu posso o quê? Executar essa sentença condenatória. Então, por isso que eu coloquei essa seta. A execução da sentença condenatória é um cumprimento de sentença. Nossa próxima matéria. Então, o conceito está aqui, ó, dos efeitos. É a criação de um título executivo, permitindo à parte, o autor, a prática de atos executivos, o que permitirá a satisfação da sentença. Em outras palavras, pessoal, para a gente encerrar, significa que quando você tem uma sentença condenatória, ela tem um efeito primordial. Ela dá ao autor a possibilidade de praticar atos que invadam a esfera do direito do réu para satisfazer a lide, né? A decisão. Então, ela permite ao autor a prática de atos para que ele vá até o âmbito subjetivo do réu e satisfaça o seu direito. Se for pagamento de quantia, isso vocês estão acostumados, aproveitando que hoje é dia do estagiário, vocês estão acostumados a ver isso. Quando eu tenho uma sentença condenando a parte adversa a pagar a quantia de 10 mil reais e ela não paga de forma voluntária, aquela sentença, pagar a quantia, ela se torna um título executivo. Está aqui o efeito. O que significa se tornar um título executivo? É a partir daquele momento, eu posso praticar atos para invadir a esfera patrimonial do réu para satisfazer meus 10 mil reais. Como que eu vou invadir a esfera patrimonial do réu para satisfazer os meus 10 mil reais? Aí vocês conhecem, ó, penhora, arresto, sequestro, o que vocês conhecem como bacenjude, renajude. Então, como que eu migro de uma sentença condenatória para esse momento? É o efeito dela. Ela permite, então, que o autor utilize-se de atos para satisfazer o seu crédito. Tranquilo? Esse é um exemplo. Tudo bem, pessoal? Responda se ficou ok, se tem alguma dúvida. Todo mundo respondendo ok, eu já imagino, porque, tipo assim, respondo ok, acaba a aula, né? Não conseguiu melhorar o áudio, João Mara?
Pessoal, me respondam aí se eu fico muito receoso de ser um problema geral para todo mundo, que aí cai bastante a qualidade aqui. Tá ok? Não, então tá. Eu vou fazer a segunda chamada e, à medida que vocês forem respondendo, eu já me despeço aqui. Boa noite para todo mundo. E à medida que for respondendo a chamada, vocês podem se retirar da sala. Nós estamos quase, Márcio, para o aluno falar que a van dele vai sair. Nós ainda vamos chegar. Se continuar mais um mês assim, vai ter alunos dizendo, professor, eu estou atrasado, minha van está saindo. Bom, mas vamos lá. A chamada. Boa noite aí. É, boa noite aí para todo mundo, tá? E vamos respondendo presença e podem se retirar, tá joia? Não deixem de assistir a aula de liquidação de sentença, hein? Sem liquidar, sentença sem liquidez não pode ser executada ou que exercer o cumprimento, hein? Exatamente, agora a van tá levando a galera para Lan House. Boa, já usou um argumento aí. Muito bom. E agora, só para fazer inveja, eu vou tomar uma cerveja aqui na minha casa. Vamos lá. Ana Clara, Breno, Bruna, Bruno Barros, Ciro, Cláudia, Dirceu, Franciele, Gabriel Rodrigues, Gabriele, Igor Martins, Jomara, Kaique, Karen, Kênia, Laís Cavalar, Lara, Letícia, Lohane, Luiz Gustavo, Márcio, Marcos Paulo, Maria Júlia, Marilce, Matheus Gressi, Matheus Rodrigues, Michele, Moacir, Monique, Milena, Natália, Robert, Ronaldo, Sávio, Stephanie e o Alisson. Boa noite a todo mundo. Até mais, até a próxima aula. Vocês escutaram, né? O chorinho no fundo. Tenho que atender a Beatriz agora. Beijo e tchau.